As 7 chaves para o sucesso na advocacia. Para proferir sua palestra, convidamos a presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Lara Sellen. É consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico de sociedade de advogados e autora de 16 obras sobre gestão de escritórios de advocacia. Com a palavra, a doutora Lara Sellen. Meu bom dia a todos e todas, né? É uma alegria muito grande estar aqui nesse congresso. Agradeço imensamente o convite e gostaria de cumprimentar todos os palestrantes e os presentes que estão aqui nos assistindo pelo YouTube, na pessoa do Fernando, meu amigo, presidente da Comissão Especial de Coaching, membro da nossa Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional, e dizer que realmente eventos como esses são muito importantes para que a gente consiga entender cada vez mais a amplitude do que virou a nossa profissão, a nossa advocacia, né? Nós estamos vivendo aí um ano que vai ser lembrado por muitas décadas como um ano de grandes transformações, um ano de grandes reinvenções, e não é diferente na advocacia, nós todos estamos sentindo na pele isso, né? Teremos aí, já estamos sentindo transformações primeiro nas nossas formas de trabalho, os escritórios físicos continuarão, claro, a existir, mas nós também teremos a presença de escritórios híbridos, mesclando aí o escritório físico com o home office. Teremos também os escritórios virtuais, não home office, mas home-based, onde a minha única base é a minha casa, ou, enfim, coworkings, ou o que seja, mas é diferente o conceito de home office para home-based. Temos aí, vivenciando desde março, transformações brutais no uso da tecnologia, especialmente de comunicação. Precisamos, e eu fiz uma pesquisa esses dias no meu LinkedIn, perguntando exatamente isso. No que você masterizou nessa pandemia, né? E a esmagadora maioria das pessoas me falou 2 respostas. A questão do trabalho em home office, que é um desafio, principalmente para quem tem família e todos em casa, e uma dificuldade maior de concentração, e o uso da tecnologia de comunicação, com o trato com o cliente, que já não está mais olho no olho, a minha equipe que está longe, eu preciso motivar, não sei como, e o seu próprio público-alvo, né? E aí entrando em todas as questões ligadas a como a gente se porta digitalmente, trazendo o nosso conteúdo para quem nós gostaríamos que ouvisse, né? Transformações essas das nossas habilidades para vencer numa profissão que é tão desafiadora, tão complexa, que não adianta a gente passar a mão na cabeça, não tem um espaço para todo mundo, seria uma ilusão a gente falar isso. Nós vamos precisar resistir para vencer, nós vamos precisar abstrair dos problemas para criar novas alternativas para os nossos clientes. Nós vamos precisar sair do tradicional para reinventar a nossa carreira. E aí, trazendo Darwin, né, não tem como não atrair esse pensamento de Darwin, somente os mais fortes sobreviverão, e isso é um fato. Agora, o que é força, né, nesse contexto? Primeira coisa é a gente entender que a culpa não é nem da esperança, sabe aquela coisa assim, um dia vai chegar um cliente, vai bater na minha porta com uma grande causa e a minha vida vai se transformar. Não adianta jogar culpa nisso, né, da tua não execução dos teus projetos, da tua história. Não adianta jogar culpa na sorte. Eu não nasci filho de um grande advogado, de uma grande advogada, eu não herdei um escritório, então eu não tive sorte, então por isso eu não vou avançar naquilo que eu preciso fazer. Então, muitos de nós acabam, às vezes, fugindo um pouco do correr atrás do sucesso, jogando a desculpa nisso. Não adianta também eu jogar a culpa no talento ou na minha falta de talento. Se eu tivesse nascido
numa situação X, Y, Z, a minha vida não seria assim, então, por me faltar talento, eu não consigo avançar. Ou ainda, não adianta jogar culpa na integridade. Os grandes advogados que frases clássicas, tá? Os grandes advogados que eu conheço têm que fazer alguma coisa errada. Como eu não quero me meter com isso, então eu não vou avançar no meu projeto, porque não, em nome da minha integridade eu não vou avançar. E a visão clássica também de jogar a culpa na vida pessoal. Bom, isso vai me implicar sacrifícios de gestão do meu tempo, de tempo com a minha família. A gente está falando de empreendedores aqui, nós não estamos falando de gente que está debaixo de uma proteção. A advocacia não é protegida. Nós temos que compreender isso, né? Então, não adianta eu jogar, não, eu não vou trabalhar mais 2 horas por dia na minha produção intelectual ou no que quer que seja, porque não, aí eu vou estar sacrificando a minha vida pessoal. Então, ser forte é abandonar a parte dessas desculpas ou todas elas, né? E lembrando uma frase, inclusive, de Tomásio, né, que ele fala o seguinte: eu não posso ter medo das cicatrizes. O homem que a dor não educou será sempre uma criança. Então, nós precisamos da dor para nos tornar mais fortes. Eu tenho certeza que depois dessa pandemia, com todos os problemas financeiros que muitos estão passando, são dores que educam, dores que vão me mostrar assim, poxa vida, se eu tivesse feito um fundo de reserva, talvez eu não tivesse passado por isso, mas eu tenho que passar por isso para começar a lembrar de guardar algum dinheiro que entre para que eu evite passar de novo por dores que me causam cicatrizes profundas na minha pele. Sabe aquela história de, na teoria, a prática é bem diferente? A história de você ter a cicatriz, quando você tem, por exemplo, uma criança e você explica para ela, olha, não põe o dedinho na tomada porque dá choque. Essa teoria, ela vale até a página 2, porque a criança, pela sua curiosidade, ela vai querer vivenciar aquilo, ela vai colocar o dedo, quando ela colocar e sentir o choque, aí ela já aprendeu cognitivamente, em fração de segundos, que se ela fizer aquilo, ela tem uma dor, né? Então, a cicatriz ela é muito importante, a gente não pode negar o passar pelo problema, porque isso vai nos deixar realmente profissionais muito mais fortes para competir, fortes para resistir, fortes para encarar uma vida que não é uma vida de facilidades. Ninguém está aqui para ter tudo de mão beijada e na facilidade. Então, por isso que eu venho para esse primeiro questionamento. Será para todos? Eu não sei, eu acredito que não, porque a advocacia é uma profissão muito competitiva, né? Mas os mais musculosos, isso é uma coisa que eu sempre falo em palestra, os mais musculosos intelectual e emocionalmente têm maior probabilidade para vencer. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero trazer. Eu ainda não cheguei nas chaves, ainda é um ponto introdutório aqui da nossa fala. Uma outra questão que eu quero trazer, e eu sei que tem muitos jovens assistindo, nivele-se por cima, tá? Não pela média. Não adianta a gente querer olhar para o lado e ver o que o nosso colega médio está fazendo e achar que a nossa vida vai ser melhor se eu olhar para essa média. Eu preciso olhar para cima, eu preciso me inspirar em quem me realmente me traz um conteúdo de desafio intelectual, desafio profissional, que me leve para um outro patamar. Porque se eu olhar para a média, eu já estou caindo, eu já estou descendo na minha escadaria. Tá? Eu estou lendo um livro muito interessante sobre como pensar como Leonardo da Vinci, do Michael Gelb, é um livro muito bacana, e Leonardo da Vinci a gente sabe que foi uma pessoa fora da curva, ele tinha N talentos, N capacidades ali, e que é uma pessoa admirável, e às vezes eu fico pensando nesse livro, onde ele traz os princípios da vincianos, né?
de criação, que são 7, que é a curiosidade, a demonstração, ou seja, eu tenho que provar, né, que a minha teoria ela é verdadeira na prática, ter essa conexão com as sensações, né? Quando a gente fala de cliente, a gente precisa entender que o cliente ele tem 5 sentidos, e quando ele entra no nosso escritório, ele precisa experimentar coisas, auditivamente, visualmente, enfim, de várias formas, né? Então, quando a gente fala de cliente, você está puxando esse tipo de princípio. Aí você tem aí um esfumato, que é um outro princípio davinciano, que é a vontade de abraçar a ambiguidade. Já não é de hoje, nós já trazemos aí o conceito de mundo VUCA, que foi cunhado lá nos anos 90, que é um conceito antigo já não é novidade, né? Que fala de volatilidade, que fala de incerteza, de ambiguidade, de complexidade. O mundo que a gente vive é isso, há muito tempo. A gente que não tinha notado muitas vezes, né? Nós estamos tão imersos aí no nosso dia a dia que às vezes a gente não nota, a gente fica preso aos nossos conceitos de certezas, né? E a gente não nota que ele está se tornando algo incerto de verdade, ambíguo de verdade. Então, esse princípio davinciano é você abraçar a ambiguidade como algo da vida, e ao abraçar eu começo a querer entender melhor disso. Ao abraçar o paradoxo de tantas coisas diferentes e acontecendo ao mesmo tempo, eu começo a ter uma clareza maior. Ao abraçar a incerteza, significa que eu me abro para as novas coisas, porque o que eu sabia até o ano passado talvez não valha para esse ano, e é isso. Ninguém vem te salvar. Esse é um outro ponto. Ninguém virá te salvar. A responsabilidade por dar certo ou não, pelos meus testes ou não, pelas minhas ousadias ou não, é 200% minha. Então, a gente precisa, quanto mais a gente abraçar a incerteza, mais eu vou falar assim, ok, marketing digital que eu tenho que aprender, então eu vou aprender, mas eu quero aprender, eu não vou ficar copiando do lado, achando que o do lado também sabe, porque a gente está cheio de especialista, não especialista de verdade no nosso mundo. Então, temos que ter critério para olhar para as coisas, né? Uma vez que ninguém vai me salvar. Se eu fizer algo que eventualmente me prejudique, paciência, você que tinha que ter tomado as cautelas, né? Um outro princípio davinciano é essa coisa da arte junto com a ciência. E é muito legal isso, porque a advocacia eu enxergo como uma grande arte. A arte de entender problemas, a arte de conectar legislações e conectar interpretações, mas ela é uma grande ciência, porque existe como provarmos aqui boa parte das nossas teses, e é isso que nós precisamos melhorar cada vez mais, porque num ambiente judicial, por exemplo, o que eu sei não é necessariamente o que o juiz sabe. Então, eu preciso ser muito bom na demonstração da minha arte para que ela realmente aconteça. E eu já tive notícias assim em cliente de, por exemplo, advogados que saem chorando de uma audiência porque não conseguiram se expressar. O juiz olhou e falou: não vou acatar seu pedido, não vou, enfim, seja o que for. E a pessoa não saber lidar com isso, quando, na verdade, ela precisa masterizar a sua arte, masterizar a sua capacidade de falar, de se expressar, de ensinar o outro a respeito da sua tese, porque, no final das contas, é isso que a gente faz. Um outro princípio de Da Vinci é o cultivo à graça. As coisas elas precisam a graça e a ambidestria, né? Porque não é linha reta. Como eu disse, o mundo é VUCA, a gente precisa entender que o meu trabalho precisa trazer graça. Quando eu falo graça, não estou falando de coisa engraçada, tá? Estou falando de algo muito maior, que é a tradução dessa arte de uma forma suave dentro de um ambiente que também é complexo, difícil, tenso, o cliente está ansioso. Então, eu preciso trazer algo que puxe para isso, para que a gente consiga aliviar um pouco. As formas de
alternativas de solução de conflitos trazem um pouco disso. Como que a gente pode suavizar algo que é tão pesado e que muitas vezes está ligado, muito ao emocional do outro, que a gente também não tem controle, a gente não tem controle sobre o emocional do cliente, a gente não tem controle sobre nada. Bem da verdade, a gente mal tem controle de nós. Então, a gente trazer isso para o nosso trabalho e melhorar cada dia um pouco, vai fazendo que eu me aproxime um pouco mais de Da Vinci. Quando eu falo para vocês, se espelhem em pessoas ou exemplos que estão no teu alto, é isso, se inspirar em pessoas que fizeram bem feito, e aí você trazer a tua personalidade para aquilo e fazer com que a tua advocacia realmente faça sentido. Então, Da Vinci me dá esse tipo de visão, de pano de fundo para como eu vou trabalhar a carreira que eu escolhi. E que ela, obviamente, tenha uma conexão com o que eu sou. Não faz sentido eu ser advogado, mas o que eu adoraria mesmo era ser médico, sabe? Não faz sentido. Então, eu preciso ter fidelidade, em primeiro lugar, a mim, essa essência que a gente traz de casa, né? E aí eu queria trazer para vocês aqui uma questão. Ontem eu dei uma aula até de madrugada. Madrugada não, era quase 11 da noite. Sobre as estratégias para a gente descobrir modo de vida, ou a missão de vida, né? Tem 5 estratégias para fazer isso. A primeira delas é o retorno às origens. Então, toda vez que você tiver dúvida a respeito de o que eu vim fazer nesse planeta, dá uma perguntada para tua mãe, para o teu pai. O que você falava quando você era criança? Tá? Então, essa é a estratégia da inclinação primordial. O que eu sempre trouxe dentro de mim, que depois a gente esquece. A gente passa a vida, a gente vai se endurecendo, a gente esquece. Então, mas a nossa vocação está muito conectada com isso. Uma segunda estratégia para descobrir missão de vida é o ocupe o nicho perfeito. A gente sabe que as pessoas todas, nós todos, competimos por recursos e por sobrevivência. Ponto. O que nós estamos vivendo em 2020, isso está muito claro. A gente está competindo por recurso, nosso cliente não necessariamente quer ficar com a gente ou não quer gastar, a gente precisa disputar esse recurso, porque eu e não o outro, porque o outro e não eu, na escolha de um cliente e seu advogado, e a gente está competindo pela nossa sobrevivência. No final das contas, o que me interessa é sair vivo dessa história, com as minhas pernas cravadas no chão, de pé, né? Então, a tendência, quando eu adoto uma estratégia darwiniana, é que eu esteja competindo onde todo mundo está. Então, quando eu penso em fugir disso e ocupar o nicho perfeito, significa, deixa eu dar uma olhada aqui, o que estão fazendo pouco. Aonde eu posso ser mais útil? Aonde, dentro de uma segmentação econômica, eu posso encaixar a minha advocacia trabalhista? Ou tributária? Ou previdenciária? Então, essa é a estratégia de ocupar o nicho perfeito. Terceira estratégia é evite o caminho falso. Quando a gente olha para quem está na mesma linha que nós, a gente começa a tomar escolhas, por exemplo, objetivando ganhar dinheiro, objetivando a fama em mundo de redes sociais, né? Queremos likes e curtidas e tudo mais. Atenção, né? Quando eu estabeleço a minha estratégia olhando para isso, eu estou tomando um caminho errado porque eu não estou baseando o meu objetivo naquilo que eu queria, mas sim do que eu estou vendo do lado. E não necessariamente esses motivos vão ser os certos. Então, eu preciso adotar uma estratégia de rebelião. Eu preciso me rebelar da manada. Eu preciso me questionar. Então, evite o caminho falso. Evite essas seduções. A quarta estratégia é descarte o passado. Então, é a chamada estratégia de adaptação. Então, você não está preso a uma determinada situação. Não é porque você tomou uma decisão lá atrás que você precisa casar com ela para o resto da sua vida.
Como eu disse, a sua lealdade é com a sua missão de vida. Essa é a tua lealdade, porque você vai chegar aos seus 50, aos 60 anos, vai olhar para trás e você vai falar assim, o que eu fiz? O que eu fiz com toda a minha energia? O que eu fiz com todas as minhas capacidades? O que eu fiz com todas as oportunidades que eu tive? Então, a gente precisa estar sempre olhando, não faz mais sentido estar nesse escritório onde eu estou, eu vou planejar a minha mudança. Não toma essa decisão malucamente, mas eu preciso já entender que talvez ali não seja o meu lugar e que aí eu preciso tomar uma decisão corajosa. Essa é a estratégia de descartar o passado, entendendo que a vida continua. E a quinta e última é descubra o seu caminho de volta, numa estratégia de vida ou morte. É o nome dessa estratégia. Então, se você se desviou por alguma razão, por alguma decisão, todos nós estamos aqui, todos possivelmente no mesmo risco de escolher coisas erradas ou caminhos que não faziam sentido para nós, simplesmente volte, tá? Isso vai implicar, sim, em sacrifícios, vai implicar em persistência, vai implicar em esforço, mas se isso eu tiver essa conexão com a minha missão de vida, talvez valha a pena. Então, eu quis dizer isso porque é muito difícil a gente falar das 7 chaves do sucesso na advocacia sem entender o que é sucesso, porque sucesso do outro não é o meu. A maior reinvenção dessa pandemia é um fato tão grandioso na história da humanidade, nós vamos lembrar disso, como eu falei, por muitos e muitos anos à frente, que os advogados, que já dissemos aqui, né, não tiveram conteúdo de o que é ser advogado. A gente aprendeu a ser técnico. E a gente tem que romper com essa frase, tipo, ninguém me... mais uma vez eu jogando a culpa em algum lugar. A faculdade não me deu esse tipo de conteúdo, então justifica a minha falha, justifica o meu insucesso, justifica o meu fracasso profissional. Vamos falar em umas palavras bem corretas do que elas são, né? Então, a gente tem que parar de falar disso. Ok, a gente já sabe que a faculdade não deu. A gente já sabe que nós não tivemos esse tipo de conteúdo lá. Mas por ser responsáveis pela nossa carreira e ninguém estar por nós, nós temos que falar assim, ok, vamos começar, então, uma trajetória de busca de conhecimento para que eu me torne um empreendedor de verdade, um empreendedor bem-sucedido dentro do que é sucesso para mim, né? E aí a gente precisa falar desses processos-chave da advocacia de sucesso, né? Lembrando que nunca é sobre mim. É claro que eu tenho que ter uma missão de vida, mas a minha missão vai ser mais forte quando ela é conectada ao outro. Não adianta eu entrar numa advocacia previdenciária sem ter a sensibilidade do para que eu estou ali. Para cuidar dos velhinhos que já estão no final de vida, levando uma vida horrorosa, lascada, ferrada, e eles precisam de mim para ter um pouquinho mais de dignidade no final. Ou eu atuo na área criminal porque eu entendo que tem pessoas que precisam de uma voz e eu vou ser a voz dessas pessoas. Ou eu atuo na advocacia empresarial e eu tenho um empresário que é um baita lutador e que, de repente, algo aconteceu no meio do caminho que eu não quero que ele perca toda a história de vida dele, que ele construiu, então eu vou ajudar. Então, nunca é sobre mim, é sempre pelo outro, e essa é a minha missão, é para fora, não é para dentro. Porque se eu fizer por mim, queridos, a gente vai estar na média. E aí, na média, a gente não atinge o tal do sucesso. Tá? Então, a primeira chave que nós temos que assimilar, já foi dito aqui pela Tatiana, mas eu vou trazer com a minha, talvez, a experiência de 22 anos fazendo planejamento estratégico em mais de 800 escritórios. Então, assimilar a cultura do planejamento é algo fundamental, tá? A gente tem que exercitar o hábito do planejamento para fazer com que o escritório se prepare melhor para as vicissitudes que acontecem. Você pode falar assim, mas o meu escritório tem um monte de pontos fortes, a gente é bom A, B, C, D, Z. Aí acontece uma pandemia.
que não está no teu poder, que não adianta eu telefonar para o vírus e falar assim, ó, já deu, tá? Ou então eu vou falar assim, ó, não estou concordando com esse dólar alto aí, gente está prejudicando, vamos operar R$2. Meu poder é zero com relação ao que acontece fora. Mas ele é 200% com relação ao que acontece dentro. Quanto mais musculatura eu tiver dentro, mais condição de lidar com o que está fora. Então, o planejamento me dá esse passo a passo para que eu possa preparar o meu time, a mim mesmo, os meus sócios, para construir essa sustentabilidade de longo prazo. Não é uma corrida de 100 metros. Eu ouço isso em várias palestras. Carreira, a gente vai morrer advogado. Quem é vocacionado, eu não conheço um advogado de 90 anos que eu já atendi que deixou de ser, que se aposentou. Ele continua sendo. E isso é maravilhoso quando você enxerga um menino de 90 anos ainda com o espírito de brigar, de fazer, de defender. Tá? Então, essa sustentabilidade ela tem que acontecer. Então, eu preciso, sim, dentro da minha visão de planejamento estratégico, estimular o progresso contínuo, onde eu quero estar daqui 3 anos, daqui 2 meses, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E ano que vem está pensando, nunca muda isso. É frenética esse pensamento. O empreendedor, ele acorda todo dia pensando o que eu vou fazer a mais. Tá? Então, eu preciso estimular o progresso sem me desconectar do núcleo central, preservando esse núcleo central. Que núcleo central é esse? Dos meus valores, dos meus propósitos centrais. Então, eu vou, sim, querer progresso, inovação, tecnologia, sem deixar tocarem no núcleo. Porque um dia que tocar no núcleo, a gente se perdeu. Aí é um outro trabalho de tentar falar, meu Deus, né? Então, eu preciso, sim, planejar, é muito importante, tudo isso que a Tatiana falou, plano de ação, etc. Mas, para mim, o que diferencia um advogado do outro é a capacidade de execução, de tirar do papel aquilo que está lá, de correr os riscos, de dar errado. Porque nenhum planejamento vem com a receitinha pronta ali, que fala assim, ó, você segue aqui, que vai dar tudo certo. Então, não é bem assim. Então, a gente tem que ter essa certeza madura que eu vou testar coisas, que algumas vão dar certo e outras não. Às vezes, a gente precisa tentar 10 coisas para 2 darem certo. 8 vão dar errado. Tá? Então, essa é a primeira chave. A segunda chave é eu tenho que adquirir expertise na segmentação da minha advocacia, porque não dá para fazer tudo para todo mundo. Eu vou me perder na multidão. E eu me perdendo na multidão, o cliente não me vê. O cliente não me viu, ele não me escolhe. Ele não me escolhe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Tá? Então, essa expertise na segmentação é importante. Eu preciso entender as características dos modelos de advocacia. E existem 4 muito claros. A advocacia padronizada, ou seja, aquela olhando para o cliente, tá? A gente falou de cliente no centro aqui. Então, olhando para o cliente, não adianta eu criar uma ilusão na minha cabeça. Porque eu fiz a especialização, mestrado, doutorado. Tá, mas o teu cliente te procura para fazer massa. E aí? Tá na tua mão dizer sim ou dizer não para aquela proposta. Se ele, depois de você ter feito isso tudo, te enxerga como um advogado para tratar dos processos de massa, você tem que analisar que comunicação você está transmitindo para o teu público. Então, olhando para o cliente, a advocacia padronizada, que é a advocacia de volume. O cliente vem buscar o que num escritório desse? Eu quero me livrar de um lote grande de problemas de baixa complexidade técnico-jurídica. Então, eu não quero ficar com o abacaxi de administrar isso. Então, escritório, toca para mim, eu te pago valor pequeno, você vai ganhar no volume. Mas, assim, eu tolero que você perca um prazo ou outro, tudo bem. Eu sei que as minhas perdas não são tão grandes, isso é a mentalidade do cliente, tá?
Então, eu preciso de uma equipe grande, porque geralmente eu tenho... Como é que eu vou tocar 10 mil processos, 5 mil processos, 3 mil processos com pouca gente? Preciso de tecnologia, preciso de processos bem estabelecidos, então a gestão é uma. Aqui, palavra-chave é gestão e liderança de custo, porque a margem de lucro é bem pequena. Meu tempo está acabando já, gente? Deixa eu ver, tem um recado aqui do meu cerimonial. Que isso, não cheguei nem na segunda chave. Já vou reiterar aqui, dilação de prazo. Enfim. Segundo modelo é a advocacia customizada, onde o cliente vem buscar o advogado que ele quer ouvir. Posso assinar esse contrato ou não? Dá uma olhada para mim. Ele quer baixar a ansiedade dele através de um profissional que ele confia. A relação é diferente da primeira. Terceiro tipo é a advocacia especializada, onde o cliente vem buscar no escritório a cura para um problema que ele, cliente, nunca viveu. Tomei uma multa de R$1 milhão tributária. Eu não vou fazer teste. Aquela multa pode me tirar do jogo. Então, eu quero saber quem é o melhor advogado tributarista para eu levar esse problema, porque eu tenho uma chance só de acertar ou errar. Tá? O honorário sobe. E eu tenho o quarto tipo, que é a advocacia científica, que aqui a gente está falando de grandes juristas de estado da arte, onde um cliente vem buscar a solução para um problema que ninguém nunca viveu, não tem jurisprudência. Tá? Então, basicamente, eu tenho que, na segunda chave, entender isso. Qual é a minha advocacia? E aí ser muito fiel às palavras-chave de cada uma delas. Teria uma palestra de 3 horas para falar de cada uma delas, mas vamos adiante. Terceira chave, profissionalizar a gestão financeira. Se eu não entendo de finanças, eu não entendo do meu escritório. Se eu não entendo que receita menos despesa é igual a lucro, eu vou enxugar gelo. Eu vou ganhar um monte de dinheiro, eu vou gastar tudo e não sobrou nada. Aí eu vou falar, não entendo. Eu tenho que aprender isso. Então, assim, aprendam isso. Fica como dica aqui. Tem um monte de curso na internet explicando o que é gestão financeira. Pessoal primeiro e depois do escritório. Aprendam a ter o pé no chão nesse aspecto. Outra chave, trabalhar em equipe. Não adianta, uma andorinha não faz verão, gente. Então, eu preciso entender que trabalhar em equipe é o que vai fazer o meu escritório equilibrar a qualidade de serviço, atendimento, eficiência, fazer o certo, da forma certa, no tempo certo. Tá? Então, essa é uma outra grande força competitiva de um escritório. Não é fácil, nós não somos preparados nem para lidar com a gente mesmo, que dirá com o outro. Entendendo que o outro falha também, que o outro é humano também. Mas eu também não posso ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Tem que ter uma relação madura com a minha equipe. O combinado não é caro. A gente precisa deixar muito, muito transparente como é a relação, o que eu, como sócio, espero. E se a pessoa não entregar, sinto muito. A gente tem que fazer... O compromisso maior é com o cliente, sempre. Eu preciso equacionar todas essas questões e buscar a melhor equipe que eu puder. Outra chave, zelar por carteira de clientes. Eu vejo muita gente querendo um novo cliente. Como que eu capto, marketing jurídico, rede social, como é que eu ando? E não cuida dos que tem. E está correndo o risco de perder os clientes que já conquistou, porque não está fazendo o dever de casa. Então, essa cultura do atendimento, ela tem que permear todo mundo, tem que ser um nível de excelência de sócio a secretária ou de secretária a sócio, tá? Cliente sempre no centro, experimentando o melhor possível. Então, eu tenho que retornar a ligação, eu tenho que prestar contas, eu tenho que pesquisar melhor o que é o problema do cliente, eu tenho que ouvir, eu tenho que entender, eu tenho que mantê-lo informado. Tá? Essas atitudes são básicas, mas são extremamente poderosas para me conectar com quem já acreditou em mim, quem assinou já um contrato, um voto de confiança. Um contrato é um voto de confiança. Tá? Outra chave, blindar a marca jurídica de vocês, que pode ser pessoal ou pode ser do escritório. Tá? E essa marca, desde Rui Barbosa, desde antes de Rui Barbosa,
isso não é uma coisa nova, isso não é... Esse prato ele já está sendo digerido aí há tempos. Pesquisem tudo de Rodrigo Bertozzi, pelo amor dos meus filhinhos. Quase 20 livros escritos sobre marketing jurídico. Então, o advogado, ele sempre, a marca dele sempre vai estar ligada à sua formação intelectual. Sempre. O que muda é a roupa, a roupagem dessa informação, desse conteúdo. Mas eu preciso entender qual é a dinâmica de transmitir o meu conhecimento, escrito ou falado, em redes sociais ou em livros, em palestras ou audiobooks ou podcasts, o que quer que seja. Não interessa onde, mas o que interessa é o conteúdo. Então, se não tem conteúdo, não adianta você ter tudo isso. Então, a base dessa marca jurídica é o conteúdo técnico. Aí vem as outras coisas, porque vem agrupada com postura, não adianta. Esses dias eu estava vendo um stories de uma advogada, até falando uma coisa legal, mas ela estava dentro de uma piscina, sabe? Eu não sabia se eu prestava atenção na cor do biquíni dela ou no conteúdo que ela estava falando. Eu não estou criticando, cada um faça o que bem entender, mas é um mundo maduro e um mundo de consequências. Ponto. Eu tenho que entender o peso das coisas. Eu vivo num mundo de sinais, de símbolos, de coisas que significam coisas. Então, eu tenho que entender isso. Ah, mas eu faço do jeito que eu quiser. Ok, você é livre. Você é livre, inclusive, para as consequências que você vai ter. Pesa aí e boa sorte. É a única coisa que eu posso te dizer. Tá? E a última chave: tecnologia aplicada a serviços jurídicos. Não estou falando de Lautex, estou vindo um pouco menos antes disso. Individualmente, usando os aplicativos de gestão pessoal de tempo, de produtividade, de referências, de acompanhamento de projetos, de sono, de alimentação, fique bem, se organize, esteja bem, a tua máquina precisa funcionar. Depois, no escritório, em gestão de pessoas, aplicativos e softwares de comunicação, de gestão de equipes, de mecanismos de acompanhamento de crescimento na carreira, tá? Isso tudo já tem mecanismos para nos ajudar como líderes, como conectores de pessoas. Depois, a produção jurídica. Grande foco em softwares de gestão de consultivo, de contencioso, de peticionamento por voz, de jurimetria, de acordos online, de audiências online. Nós vamos ter retrofits de escritórios de advocacia se adaptando às salas de audiência internas. Vou precisar de uma boa infraestrutura ali. Depois, marketing jurídico. Então, ok, eu tenho que fazer marketing, sim. Domine, mas domine. O uso de redes sociais, entender a diferença de impulsionamento, patrocínio e todas as nuances éticas de tráfego. Não é só botar o dinheirinho ali. Eu tenho que entender como essa coisa funciona. Mais uma vez, você fez, a consequência é tua. Assume essa responsabilidade. Para de ser criança. Não joga a culpa na OAB, porque a OAB não tem nada a ver com isso. A OAB não tem nada a ver com o teu escritório. A OAB só te dá a chancela. E um monte de conteúdo aqui para... Hello, acorda. Né? Então, a gente precisa entender as diferenças das coisas. Outros aplicativos de CRM, de chatbot de atendimento, via telefone, via WhatsApp, ferramentas online de relacionamento com o cliente. E, por fim, ferramentas tecnológicas de gestão de finanças. Então, no mundo digital, das contas digitais, etc., eu preciso ter minhas contas na ponta dos dedos. Né? Isso não é uma novidade, isso não é novo. Eu preciso avançar no conhecimento de aplicativos de controles financeiros, contábeis, bancários, de faturamento, de recebimento, aplicativos que me mostrem indicadores, tá? E já chegando ao final, eu adoraria ficar mais tempo com vocês aqui, mas, obviamente, é duro trazer síntese para um tema que é tão amplo. Quem disser, gente, anota aí, quem tiver com papel e caneta, por favor, quem disser que no mundo pós-pandemia basta ter OAB para ter sucesso, vai estar mentindo para vocês. Se te oferecerem fórmulas mágicas,
por favor, liga o botão vermelho. Desconfia disso. Ter sucesso dá trabalho diário, mas é muito recompensador, tá? Então, eu preciso me preparar para mergulhar nos conhecimentos novos. Se a faculdade não me deu, não esquece isso. O que vale é daqui para frente. Passado já passou. Eu não tenho como mexer, né? Então, eu preciso, sim, tomar melhores decisões para a minha carreira, para o meu escritório, para eu errar menos, para eu me frustrar menos, para eu perder menos. Então, fecho aqui dizendo que eu desejo muito, mas muito, de verdade, de coração, muito sucesso a todos que estão assistindo. Convido vocês a gente continuar esse papo em algum outro lugar, né? Não dá para ser ainda num barzinho, num restaurante, para a gente dar sequência a esse tipo de assunto. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui